Oi, gente! A gente está começando o MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. O MartaCast é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG, e é coordenado por mim, Carol Viniero, jornalista e professora da universidade. O episódio de hoje está sendo gravado na terça-feira, dia 18 de novembro, e você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104.5 FM, Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte e região metropolitana. Hoje, a gente vai falar sobre a goleada do Cruzeiro sobre o América pela final do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino, a preparação da Seleção Brasileira de Futsal para a primeira Copa do Mundo Feminina da modalidade, a campanha brasileira na Billie Jean King Cup, o torneio de seleções do tênis feminino, as vitórias das duplas brasileiras na Copa do Mundo de Vôlei de Praia, os jogos dos times mineiros na última rodada da Superliga de Vôlei e muito mais. Fica com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Hoje a gente está aqui na mesa, eu que já me apresentei. Vou pedir para os meninos se apresentarem. Malu, por favor. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, estudante do 6º período de jornalismo aqui da UFMG e bolsista no Coletivo Marta. Oi, gente, sou Franciele Messias, estudante de jornalismo do 5º período aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou Cauê Sivec, estudante do 2º período de jornalismo aqui da UFMG. Então vamos lá, gente. Vamos começar nosso primeiro bloco hoje, que é sobre futebol, falando do jogo de ida da final do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino. O Cruzeiro goleou a América por 4-0. Conta os detalhes pra gente, Cauê. Isso mesmo, Carol. No último domingo, dia 16, na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Cruzeiro goleou a América por 4-0 e larga, né, na frente nessa disputa pelo título do Campeonato Mineiro Feminino de 2025. O Cruzeiro que fez um primeiro tempo impecável. Logo aos 16 minutos a Letícia abriu o placar e depois aos 26 a Vanicinha ampliou com 2-0 e a Letícia mais uma vez com o passe da Bianca Brasil fez o 3-0 e levou, né, essa vantagem pro vestiário. A Letícia, que artilheira do campeonato, né, fez mais 2, tem 14 gols agora. E no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu administrar bem, diferente do que tinha feito na semifinal, que tomou 2 gols do Itabirito. O Cruzeiro estabilizou bem, teve mais posse de bola, manteve ali o placar, controlou o jogo e fez o 4-0 com a Bianca Brasil de pênalti. E agora, né, controlar para o segundo jogo, as duas equipes estão em busca do tetracampeonato, né, e o Cruzeiro agora tem uma vantagem grande. O América, claro, tem o retrospecto. Exato, o retrospecto que ainda dá para sonhar, né? Fez o 4-0 na semifinal contra o Atlético e tem que repetir isso para levar no mínimo para os pênaltis, né? Ou fazer um placar mais elástico ainda, o que é muito improvável, mas ainda dá pro América. O jogo de volta vai ser no próximo sábado, dia 22, às 3 da tarde, na Arena Gregorão em Contagem, e a transmissão vai ser na FMF TV. E falando sobre, né, o local do jogo, o Cruzeiro definiu que o jogo vai ser na Arena Gregorão por questões financeiras. Eles alegaram que os custos, né, operacionais da partida na Arena Gregorão é de 8 mil e na Arena Independência seria de 122 mil, então o Cruzeiro decidiu, por excesso de gastos, que seria melhor a partida ser realizada na Arena Gregorão, o que, assim, né, é revoltante, revoltou muito a imprensa, a torcida, a todos, porque o Cruzeiro fez uma baita temporada e a expectativa e a ansiedade, assim, da torcida era encher os estádios. E na Arena Gregorão a capacidade é só para 1.000 pessoas, na Arena Independência poderia encher muito mais. O Cruzeiro alegou, né, que nos últimos jogos não estava enchendo nem a Arena Gregorão. O único jogo que teve um bom público, assim, quase 100%, foi contra o Atlético, que teve 1.128 pessoas lá, e a renda passou dos 8 mil, que é o que eles gastam. No Independência, a final do ano passado, por exemplo, que foi no Mineirão, né? A renda foi de 71 mil, mas foi ano passado, o Cruzeiro ainda não tinha chegado na final do Campeonato
brasileiro, nesse ano, poderia encher muito mais. Tanto que na semifinal do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro arrecadou mais de 1 milhão de Sim. dinheiro. Então, assim, é revoltante, né? Sim, e assim, né, eu tava retomando aqui as finais, então a gente teve finais 2021 e 22 no Mineirão, 2023 no Independência, 2024 no Mineirão. 2025, 25. Arena Arena Gregorão, Gregorão. o time que é vice-campeão brasileiro, assim, né? Não faz muito sentido, né? Eu acho que, além disso, né, o Cruzeiro tem que chamar a responsabilidade de fazer a divulgação também, Sim, né? exatamente. Porque se você faz uma boa campanha, você mobiliza muito torcedor e torcedora pra estar lá, né? Eu acho que perdeu uma grande oportunidade de encher o Mineirão ali com 40, 50 mil pessoas, assim. Não, e, por exemplo, tem algumas jogadoras do elenco, né? Como o caso da Isa Haas, que Jogadora tá de pra seleção. ser aí, Sim. né? Jogadora de seleção, tá pra ser vendida, que pode ser o último jogo dela Sim. pelo Cruzeiro. Você poderia fazer inclusive uma despedida, né? Sim. Legal pra Uhum. essas jogadoras. E não, assim, vai fechar a temporada com o jogo na Arena Gregorão. Vivendo a melhor fase. Vivendo a melhor fase, assim, é um tiro Perde uma pé, grande em busca oportunidade. de campeonato. Eu acho que perde uma grande oportunidade de ter um bom público no Mineirão. Sim, ou na Arena Independência, Ou na Arena né? Eu acho Independência Sim, mesmo, sim. com Arena certeza. Independência, cabe 40 mil pessoas, já seria um público maravilhoso. Sim, e assim, eu não acho que seria loucura pensar que teria 20 mil Não. torcedores. Não, na Arena E Independência, com 20 mil, eles já teriam o lucro que eles precisam, até se eles Exatamente. quiserem. Exatamente. Provavelmente. Eu acho que se fosse no Mineirão, acho que tinha chance de ter ali 30, 40, porque o time ganhou essa força, né? A tendência era que fosse no Independência, né? Pelo que eu entendo, assim, nos últimos tempos, o Cruzeiro Sim. tem trabalhado mais aí na parceria com o Independência. Mas, enfim, né? E também a questão do acesso, né? Sim. Na Arena Independência, aqui em BH, o torcedor consegue frequentar a Arena Gregorão em Contagem, já fica um pouco mais distante. Na verdade, a Arena Gregorão é longe para várias pessoas que moram em Contagem. Não é só para BH, é para Contagem também. Não é um lugar em Contagem que é muito acessível, assim, né? Então é um lugar mais difícil de chegar. Mas é isso, né, gente? Assim, os torcedores e torcedoras estão se movimentando aí nas redes, né? Causou bastante indignação, assim, né? Essa decisão. Mas até, né, hoje, né, terça-feira, dia 18 de novembro, né? A notícia que temos é que a final será na Arena Gregorão, no próximo sábado, dia 22, com transmissão, como o Cauê falou, da FMF TV, que é o perfil da Federação Mineira de Futebol no YouTube. Vamos agora mudar um pouquinho aqui, né, de assunto e falar da convocação da seleção brasileira, né? A seleção brasileira tem mais 2 amistosos em 2025 contra a Noruega e Portugal e o Arthur Elias anunciou, né, a convocação na última quinta-feira e a Isa Haas, estamos falando aqui dela, né, foi novamente convocada. Conta os detalhes pra gente, Malu. Sim, na lista de convocados, o treinador brasileiro ele manteve os principais nomes que venceram a Inglaterra e a Itália nos últimos amistosos em outubro, mas alguns nomes são novidades em relação à convocação anterior. As goleiras Thaís, do Benfica, e a Lelê, do Corinthians, a zagueira Fê Palermo, do Palmeiras, e as meio-campistas Yaya, do PSG, e Brena, do Palmeiras. No ataque, a Gabi Zanotti, do Corinthians, voltou a ser convocada, e a Gabi Portillo, do Gotham, fecham a lista de novos nomes. Das 24 jogadoras, 11 delas atuam no futebol brasileiro, 6 estão no Corinthians, 3 no Palmeiras, 1 no Fluminense e 1 no Cruzeiro, como você falou, a Isa Haas, que já tá virando figurinha carimbada na convocação. O jogo é contra a Noruega, o primeiro jogo, vai ser disputado na próxima sexta-feira, dia 28/11, no Estádio Municipal de Lanilha, em Cádiz, na Espanha. A partida está marcada para 15 horas. Contra Portugal vai ser no dia 2 de dezembro, no Estádio Municipal de Aveiro, e o início está marcado para 4h45. É legal. Isa Haas já virou realmente, né? Nome figurinha aí, carimbada. A Vitória Calhau que não voltou, né, a ser convocada. Enfim, uma pena. A gente estava, né, ansiosos aí para ver ela estrear pela seleção.
Mas parece que vai ficar, né, talvez para 2026. Sim. Mas ainda assim, o que mais me chama a atenção é o volume de jogadoras que atuam no futebol nacional. Sim. Porque cada vez mais a gente vê as atletas saindo, indo pra fora, sendo vendidas, mas o número se mantém alto, né? 11 atletas é um número bom, muito bom. É muito bom. Sim, com uma representação aí grande de atletas do Corinthians, né? Sim, esse Sempre. costume, né? E a Eu volta acho que tem uma coisa também de uma confiança do Arthur Elias. Sim, assim, também, com atletas, sim, né? com Não certeza, é uma relação de confiança de muito tempo, né? Então, Sim. acho que se explica também, né? A presença desse número grande aí de atletas que atuam no futebol brasileiro. Sim. E a volta da Gabi Zanotti, né? Porque fazia um bom tempo que ela não frequentava a seleção, não era chamada, e agora ela volta. Ela que foi muito Pra bem uma na final convocação. do Sim. Brasileiro. Sim. Legal, gente. Vamos falar agora um pouquinho da Marta. Né? Marta Cash vai falar da Marta. A Marta foi novamente indicada, né, para a premiação da FIFA, que tem o seu nome. Conta pra gente, Fran. Sim, Carol, é isso mesmo. Na última quinta-feira, né, a FIFA divulgou as jogadoras e os jogadores, né, indicados ao FIFA The Best, né, aquela premiação grandiosa que ela faz. A premiação celebra os melhores atletas, né, da última temporada no futebol, e a Marta está concorrendo ao prêmio The FIFA Marta Award, né, que elege o gol mais bonito no futebol feminino, e que curiosamente leva o nome da jogadora, né, em sua homenagem. A brasileira, né, já foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, né, a outra honraria que a FIFA entrega, e concorre ao título com um gol marcado no dia 17 de novembro de 2024, né, o ano passado, na vitória do Orlando Pride, né, seu time, lá nos Estados Unidos, por 3-2 sobre o Kansas City, pelo campeonato local, né, a NWSL. A jogada, né, o gol foi marcado pela velocidade da atleta, que arrancou do meio de campo, né, driblou 2 jogadoras e a goleira, e marcou um belo gol, né, com gol vazio. Além da Marta, né, outras jogadoras concorrem ao prêmio também, né, algumas conhecidas, como a Mariona Caldentrey, jogadora da Espanha, e a Viviane Miedema também, né, da Holanda. Essa será a segunda edição do prêmio, né. A primeira edição foi o ano passado, em 2024, que a Marta também foi indicada e também ganhou, né? Então ela pode tentar esse ano conseguir a dobradinha, conseguir o feito de novo de ganhar o prêmio que leva o nome dela, né? Sim. Isso é muito legal. Eu vi que você estava assistindo ali os gols antes. Quem você acha que leva? Eu acho que o dela tem grande chance. O da Mariona também, acho que é muito bonito. Mariona da Espanha, né? Isso, Mariona da Espanha. O da Miedema. E tem uma jogadora da Inglaterra, que eu... Ashley. Ela fez um gol de bicicleta, então eu acho que também tem grande chance. E tem uma jogadora do México também, que ela fez um gol, meio de letra, meio... Assim, é muito difícil, é um gol meio acrobático, né? Lisbeth Ovile, acho que é o nome dela. Então, acho que esses gols que eu citei, eu acho que tem grande chance mas o dela também é muito bonito. Eu acho que tem chance. Circulou muito, né? Vocês lembram? Circulou. Eu acho que tem grandes chances dela ganhar de novo. Eu acho que tem grande chance. Legal. Então, possivelmente, né? 2 anos de prêmio Marta com a Marta ganhando. Assim, aí você vê a adequação do nome do prêmio, exatamente, né? Sim, Escolheram bem. Escolheram bem, aham. Tá certo, gente. Vamos falar agora um pouquinho de futsal. O Brasil tá no processo aí de preparação para a Copa do Mundo da modalidade, que vai acontecer entre 21 de novembro e 7 de dezembro. E ele acabou de ganhar um título, né, nessa fase de preparação lá na Tailândia. Conta os detalhes pra gente, Cauê. Isso mesmo, a seleção brasileira de futsal feminino conquistou a Championship Thailand de 2025, um torneio que é preparatório para a Copa do Mundo. E aconteceu a Copa do Mundo que acontecerá, né, nos dias de 21 de novembro a 7 de dezembro, como você disse, nas Filipinas. E no sábado, dia 15, o Brasil enfrentou a Tailândia em Nakhon Ratchasima. E com 7-0 venceu a Tailândia e com uma ótima atuação. O primeiro jogo da amarelinha na Championship Thailand foi na quarta-feira, dia 3, contra a Nova Zelândia. E também foi outra goleada com 12-0. A passagem pela Tailândia encerrou o ciclo de preparação, né, para a Copa, que começou em Lages, em Santa Catarina, em outubro, com 2 amistosos e 2 vitórias contra a Nova Zelândia também.
E a seleção vai para Filipinas no dia 19 de novembro, enfrentar Irã, Itália e Panamá pelo grupo D da inédita Copa do Mundo de Futsal da FIFA. E o principal objetivo da temporada, claro, né, é o título. Brasil, falando de futebol, é sempre título. Então, assim... Futsal, então. Futsal, exatamente. E a estreia do Brasil é no dia 23 contra o Irã. Sim. A gente que deu essa notícia aqui quando foi anunciado. Sim, né? a gente falou algumas vezes, Sim. né, Já era a hora, né? Mas Já. é muito legal, muito interessante ver. Acho que o potencial é muito grande, assim, como no masculino, né? A gente já fez história no futsal, então acho que no feminino era só ter a oportunidade mesmo. Com certeza. E é isso, gente. A Copa do Mundo Feminina de Futsal, como a gente falou aqui, né, acontece entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro. Vai ser a primeira vez, né, que vai ter parece, assim, é inacreditável. Quando a gente vai ler na inédita, parece ler errado. Pois é, mas é a primeira vez que vai ter uma Copa do Mundo da modalidade, né, feminina. E agora aqui para fechar, né, o nosso bloco do futebol, eu vou passar por um giro das outras notícias que não saíram aqui, mas que estão publicadas no nosso site, o revistamarta.com. O último domingo, dia 16, marcou o encerramento da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com o fim da primeira fase, as classificadas para as semifinais são Corinthians, Palmeiras, Ferroviária e São Paulo. O chaveamento coloca as Brabas e as Soberanas frente a frente em uma das semifinais. Na outra semifinal, as palestrinas enfrentam as Guerreiras Grená. A Federação Paulista de Futebol ainda não divulgou oficialmente as datas dos confrontos, porém as datas bases já foram definidas, com os jogos de ida marcados para o dia 23 de novembro e os de volta para o dia 3 de dezembro. Na noite da última sexta-feira, dia 14, Fluminense e Flamengo disputaram o jogo de ida da final do Carioca Feminino no estádio de Moça Bonita, em Bangu, e empataram com o placar de 0-0. O duelo foi equilibrado, com forte disputa física e poucas oportunidades evidentes de balançar a rede. As equipes vão se reencontrar nesta sexta-feira, dia 21, às 9 horas da noite, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Em caso de novo empate, a disputa irá para os pênaltis. É isso, gente. A gente volta já já com mais notícias de esportes femininos. A gente está de volta para o segundo bloco do MartaCast. Nosso segundo bloco hoje vai ser sobre vôlei. Antes de começar, vou pedir para as meninas se apresentarem. Keila, por favor. Oi, eu sou a Keila Guedes, eu estou no terceiro período de jornalismo aqui no UFMG e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Fran já estava. Vamos lá, Sol. Ei, gente, eu sou a Soraya Carvalho, estudante de jornalismo aqui na UFMG e bolsista do Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Vamos falar de vôlei. Na verdade, vamos começar falando de vôlei de praia, né? O Mundial da categoria tá aí a toda. Conta os detalhes pra gente, Sol. Pois é, Carol, o Brasil segue forte no Mundial de Vôlei de Praia de 2025, que está sendo realizado lá em Adelaide, na Austrália, entre os dias 13 e 23 de novembro. A fase de mata-mata começa hoje, terça-feira, dia 18, e conta com diversas duplas brasileiras. As que estão ali, né, liderando tudo são as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia, que terminaram a fase de grupos com invencibilidade e se classificaram para as oitavas de final, após enfrentarem as porto-riquenhas Gonzalez e Navas em uma partida que foi muito equilibrada, na qual as brasileiras venceram por 2-0, então foi 24-22 e 21-19. Mas as adversárias impressionaram muito nas defesas e no bloqueio, então as brasileiras tiveram que definir tudo ali nos mínimos detalhes. Foi difícil. Foi complicado. Eu acompanhei e acho que foi no primeiro set, elas ficaram na frente da Duda e da Ana Patrícia um bom tempo, só no final que elas conseguiram. Sim, foi um jogo bem apertado que não parecia, assim, sabe? Quando você fica meio sem saber o que Será que vai? Foi difícil. Além da Duda e da Ana Patrícia, duas outras duplas brasileiras também entrarão em ação nessa madrugada desta quarta-feira, dia 19, em busca da vaga nas oitavas. Então, as líderes do ranking mundial, a Tamila e a Vicky, enfrentarão as francesas Lesana Placete e Alexia Richard às 1 da manhã, no horário de Brasília. Já a Carol e a Rebeca vão jogar às 5h30, também no horário de Brasília, contra as australianas Jasmine Fleming e a Stephanie Fezges. A única dupla feminina do Brasil que não se classificou foi a da Vitória e da EG, que venceram apenas uma de suas 3 partidas na fase inicial.
Então, todos os jogos do Mundial do Vôlei de Praia estão sendo transmitidos ao vivo através da plataforma online Volleyball World TV. E as brasileiras, assim, né, fora a Vitória e a EG que perderam as 2 partidas, a Carol, né, e a Rebeca ganharam todos os sets, a Duda e a Ana Patrícia também ganharam todos os sets até agora. Quem teve um pouquinho de dificuldade foram as líderes lá do ranking, a Tâmela e a Vicky, que no último jogo da fase de grupos, né? Uhum. Elas perderam o primeiro set. Foi um jogo bem apertado, que também, em algum momento, assim, será que vai? Foi bem apertado. Mas é isso, a gente tem 3 duplas aí, né? Duda e Ana Patrícia já nas oitavas. Tâmela e Vi que vão jogar, né? Pra buscar uma vaga. E Carol e Rebeca também. As 2 outras estavam esperando a repescagem pra saber ali quem que elas enfrentam, né? Exato. Sim. Tá sendo muito legal. Não sei se vocês estão acompanhando, assim, mas é super bonito lá as instalações, sabe? Achei muito legal o complexo, sabe? O jeito como eles fizeram lá o local que recebe, né, a competição. Vamos agora falar um pouquinho de vôlei, né? A Superliga tá aí com tudo, né, gente? E tivemos uma ótima rodada para os times mineiros. Os 3 venceram, mas vamos falar primeiro do Gerdau Minas, que venceu o Tijuca e assumiu, assim, por um breve período de tempo, a liderança que já foi perdida, né, Keila? Conta pra gente. Isso mesmo, Carol. O Gerdau Minas confirmou o favoritismo e dominou o Tijuca em casa, na Arena UniBH, na noite de quarta-feira, dia 12. A vitória por 3-0, com parciais de 25-19, 25-14 e 25-16, prolongou a invencibilidade das mineiras, que venceram os 5 primeiros jogos da Superliga. Do outro lado, o Tijuca segue sem vencer na competição e ocupa a 11ª posição, com apenas 2 pontos. E mesmo com a diferença entre as equipes na tabela, o início do jogo foi equilibrado. As cariocas conseguiram pressionar e chegaram a abrir vantagem no segundo set, explorando falhas defensivas das anfitriãs. Mas o domínio minas-tenista não demorou a aparecer, especialmente na rede. Como sempre, a central Júlia Kudes teve atuação avassaladora, somando 15 pontos e 8 bloqueios. Eleita melhor em quadra, levou o troféu Viva Vôlei e foi determinante para virar o momento do jogo, incluindo uma sequência de 5 bloqueios seguidos que desmontou o sistema ofensivo do Tijuca. E, assim como eu falei, a Júlia Kudes e novamente a Thaís apareceu assim, avassaladora, atacando muito bem. Com saque agressivo, bom volume de jogo e eficiência nas viradas de bola, o Minas rapidamente recuperou o controle da partida. A ponteira Gleice também virou bolas importantes na reação do time no segundo set, enquanto Novica soube acionar Kudes com precisão para ampliar a vantagem no terceiro. A consistência tática permitiu que as guerreiras de aço fechassem a partida sem custos. De olho na manutenção da liderança, o que não durou muito tempo, mas o Minas volta à quadra na próxima terça-feira para enfrentar o Brasília fora de casa às 18h30. O Tijuca segue na estrada e encara o SESI Bauru na sexta-feira, dia 21. Pois é, eu acho que, assim, né, o Minas joga hoje, né, terça-feira, dia 18 às 6h30 da tarde, e aí ele deve recuperar novamente, né, a liderança, se não me engano ele tem um jogo a menos que o Osasco, né. Essa vai ser a 6ª rodada do Minas. Isso. Boa vitória, né? Foi um bom jogo do Minas, muito seguro. O Minas tá... Uma temporada ótima, né? A temporada do Minas tá muito boa. Vem muito bem. Tá bem forte. Júlia Kudes e Thaísa jogando super Como bem, sempre. né? Sim. Como sempre, Não sei se vocês viram, quem tava lá no jogo foi o Gabigol, que foi... Eu vi. Ele apareceu. Ele apareceu lá, assistiu o jogo aí, dando moral também, né, Sim. pro vôlei feminino. Sim. Então vamos passar agora pro Praia, né? O Praia venceu. Venceu o Bauru por 3-0 contra os detalhes pra gente também, Keila. Isso mesmo, o Dentil Praia Clube conseguiu sua terceira vitória na Superliga 2025 e 2026. O duelo foi contra o SESI Bauru na última sexta-feira, dia 14, no ginásio do UTC, em Uberlândia, com parciais de 25-17, 25-23 e 25-17. A ponteira Peyton Caffrey, do Praia Clube, foi o destaque da partida com 16 pontos e premiada com o troféu Viva Vôlei. E vale lembrar que ela estava voltando de lesão, tanto é que no jogo contra o Minas ela não jogou.
o Minas ganhou de 3-0 e tudo mais, mas agora ela voltou e foi o destaque da partida, ela conseguiu ajudar bastante o Praia Clube, e, assim, ela teve um saque, assim, fenomenal, Sim, sacando muito bem. sacando muito bem. Enfim, a equipe mandante começou o primeiro set fazendo bem a distribuição de bola, enquanto a equipe visitante teve bastante erro, com a jogadora pisando na linha de 3 metros e ataque na antena. O Praia Clube aproveitou esses erros das adversárias e fechou a parcial por 25-17. Tal desempenho se manteve na segunda e na terceira parcial, em que o Praia Clube apresentou ótimo volume de jogo e fechou os sets por 25-23 e 25-17. Embora o SESI Bauru tenha conseguido equilibrar as ações e permanecer próximo no placar, a equipe paulista voltou a cometer erros decisivos, permitindo assim que a equipe mineira fechasse as parciais e garantisse a vitória. Pela sexta rodada, o time mineiro volta às quadras na próxima quarta-feira, dia 19, às 18h30, contra o Renato Sorocaba no ginásio SESI Sorocaba, com transmissão pelo canal de streaming VBTV. Já o SESI Bauru enfrenta o Tijuca na sexta-feira, dia 21, às 18h30, na Arena Paulo Scarpa, com transmissão pelo Sport TV e VBTV2. O Praia se recuperando aí, né? A gente estava Sim. falando que ele teve 3 derrotas, né? Consecutivas. Tava difícil para encaixar o Tava difícil. sistema tático. E aí agora eu acho que assim, ele não só ganhou do Bauru, como ele tem a chance de ganhar mais um na sequência, jogando contra o Sorocaba, né? E dar uma recuperada aí, né? Principalmente na moral, né? Depois de ter perdido Na pro moral, Minas, ter isso, perdido o né? clássico e já não tá vindo numa boa crescente, Uma boa fase. uma boa fase. E acho que agora é. Tá ali entrando nos trilhos de Exato, novo, se né? alinhar de novo. Isso. Porque a gente esperava um Praia Clube muito Forte, forte. E o começo da Superliga não foi bom. O Campeonato Mineiro também não foi bom. Eu acho que vem ali desde o final do Mineiro, né? Que teve aquela. Sim. Teve troca de técnico, Oscilando bastante, né? troca de elenco, isso interfere muito. Interfere. Sim. Vamos ver então, né? A próxima partida, como a Keila falou, nessa quarta, né, dia 19, às 6h30 noite, contra o Renato Sorocaba. Jogo fora, né? Jogam lá em Sorocaba. Bom, vamos falar do último mineiro aí que também ganhou, né? Sim. Que foi o Batavo Mackenzie, venceu o Barueri nessa última rodada da Superliga, numa partida super apertada. Conta os detalhes, Fran. Isso mesmo, Carol. É um dos duelos mais equilibrados, né, da rodada. O Batavo Mackenzie conquistou sua segunda vitória na Superliga ao superar o Barueri por 3-7-2 fora de casa na noite da última sexta, né, dia 14. As mineiras chegaram a abrir o placar de 2-0, né, mas deixaram ver a reação, né? Sofreram a reação das paulistas e fecharam o tie-break por 15-13, garantindo 2 pontos importantes ali na classificação. O início foi promissor, né, para o Mackenzie, com saque tático, pressão constante e um bom aproveitamento, né, nas viradas de bola. E a equipe conquistou, né, construiu uma vantagem sólida nos 2 primeiros sets, né, vencendo por 25-19 e 25-17. A ponteira Gabiru foi protagonista desde o início do jogo, liderando o ataque e explorando bem as brechas na defesa das adversárias. Ela terminou a partida com 21 pontos, né, e levou para casa o troféu Viva Vôlei em mais uma atuação decisiva. A partir do terceiro set, né, porém o cenário mudou, né, jogando empurrado pela torcida, né, do José Correia, o Barueri chegou a engatar uma boa sequência, né, ajustou o passe e passou a impor o ritmo. As paulistas salvaram os momentos complicados, buscaram o empate na parcial, né, que foi 26-24, e mantiveram o embalo no quarto set, quando abriram vantagem de 5 pontos e levaram o jogo para o tie-break. No set decisivo, o Mackenzie voltou a assumir o controle com a ajuda da oposta Ariane Tolentino, né, sua passagem pelo saque abriu 8-4, e deu tranquilidade para as mineiras administrarem o placar. O Barueri até tentou, né, reagir, empatou em 3-3, né, com o bloqueio da Aline Segato, mas cometeu erros muito seguidos, né, no ataque e colocaram o Mackenzie à frente, e as mineiras fecharam o jogo vencendo por 3-2, né. Com o resultado, o time de Belo Horizonte chega a 5 pontos e sobe para a 9ª colocação, né, dá ali um respiro, né. Sim. O Barueri somou apenas um ponto na derrota, né, permanece em 8º com 6 pontos, e na próxima rodada, o Mackenzie recebe o Fluminense na terça-feira, enquanto o Barueri enfrenta o Osasco, né, na segunda. Temos um clássico paulista na próxima rodada. Pois é.
Mas ótima vitória do Mackenzie, né? Semana Sim. passada a gente estava falando, né? De que ele Sim. tinha ganhado do Sorocaba, que ele tinha uma chance ali de beliscar alguma coisa Uhum. nesse jogo, né? Contra Sim. o Barueri. Deu um respiro ali, né? Saiu um pouco Pois ali. é, conseguiu, né? Mesmo com uma vitória apertada, somar mais uns pontinhos aí Sim. e subir um pouquinho Na tabela. na tabela. E agora a gente tem aí o Mackenzie em nono, né? Nono Uhum. colocado. E ali, né, gente? O que a gente estava falando semana passada é que ele tá ali aproveitando os jogos em que ele consegue, né, competir diretamente com o adversário para tentar pegar, talvez, essa última vaga aí, né, pros playoffs. E aí, estando em nono ali, já começa a ficar, né, mais possível, né? Porque a Sim. tabela tá muito oscilando, tá oscilando demais. Porque, como a gente comentou, o Minas tava no primeiro lugar por instantes, aí depois o Osasco venceu, já assumiu a liderança. Pode ser que o Minas não assuma a liderança agora também. E o Mackenzie tá fazendo uma sequência boa agora, e o Praia também. Sim. Passando pela tabela, inclusive, aqui, né, o Minas tá nesse momento com 5 vitórias em 5 jogos. Ele pode passar o Osasco, porque ele joga, né, hoje, terça-feira, dia 18, e aí ele passaria ele. A gente tem também o Praia em quinto lugar, com 3 vitórias em 6 jogos. E o Mackenzie em nono, com duas vitórias, né, em 5 jogos. Só que é isso que Keila tava falando, assim, né? Muito pouco aqui, você já muda de posição, você sobe ou cai com muita facilidade, porque ainda tá relativamente, né, no início No aí, começo, né, sim, da primeira fase. da primeira fase. Mas é isso, gente. A gente termina agora, né, nosso bloco do vôlei. Voltamos já com mais notícias de mulheres do esporte. A gente está de volta para o terceiro bloco do MartaCast, para a gente falar um pouquinho de tênis. Antes, vou pedir para os meninos se apresentarem. Malu já se apresentou, mas Emanuel, por favor. Oi, gente, eu sou Emanuel Cortez, sou aluno de jornalismo aqui da FMG e voluntário no Coletivo Marta. Amanda. Oi, gente, meu nome é Amanda Camargo, sou estudante de jornalismo aqui na UFMG e sou voluntária no Coletivo Marta. Vamos lá, gente. O tênis está quase entrando de férias e a gente tem aqui, né, as últimas coisas do ano. Acho que a grande notícia aí da última semana foi a eliminação do Brasil na Billie Jean King Cup, que é o torneio de seleções, né, do tênis feminino, mas com um grande desempenho da Naná Silva, que jogou pela primeira vez, né, representando o Brasil na equipe adulta. Conta pra gente os detalhes, Malu. A atuação da Naná acho que é um adendo à eliminação, né? Assim, ainda que eliminado, a gente teve uma boa atuação dela e dá sinais muito animadores, assim, do futuro pro tênis feminino do Brasil. Mas, enfim, o Brasil entrou nos playoffs da Billie Jean King na Austrália com um time formado pela Naná Silva, Laura Pigossi, a Luísa Stefani, a Ingrid Martins e a Ana Candiotto, além do técnico Danilo Ferraz. No primeiro confronto contra Portugal, as brasileiras mostraram uma boa atuação. A Naná Silva, inclusive, que entrou no lugar da Bia Haddad, né, que parou a temporada antes para cuidar do físico, da saúde mental, enfim. A Naná, ela estreou com vitória, superou a Matilde Jorge por 2-0, por 7-5 e 6-4, e conquistou o primeiro ponto dela pela equipe nacional profissional. Em seguida, a Laura Pigossi, ela venceu a Francisca Jorge por duplo 6-4, e depois a dupla Luísa Stefani e Ingrid Martins garantiu a vaga com uma vitória nas duplas. A vitória por 3-0 sobre Portugal levou o Brasil a um confronto decisivo contra a Austrália, um confronto que valia vaga no qualificatório mundial de 2026. Só que, no entanto, o panorama foi diferente, foi mais difícil contra australianas, elas que têm jogadores mais bem ranqueadas, como a Kimberly Birrell, que é número 95, e a Maya Joint, que é a 32 do ranking. No primeiro jogo da rodada, a Naná, ela enfrentou a Kimberly com muita personalidade, inclusive. Apesar de perder o primeiro set por 6-4, ela virou no segundo por 6-3, mas acabou perdendo no terceiro por 6-1 em um jogaço que durou 2 horas e 9 minutos. Na sequência, a Pigossi enfrentou a Maya Joint, que é uma tenista muito boa, de alto escalão. Ela
A brasileira venceu o primeiro set por 6-2, mas acabou sendo interrompido por causa da chuva e ela foi superada nos 2 sets seguintes por 5-7 e 1-6. E com isso a Austrália fechou em 2-0, eliminou o Brasil ainda nos playoffs e o resultado ele significa o rebaixamento do Brasil para o grupo 1 das Américas em 2026. Sim, triste, né? Mas triste com esse, vamos dizer assim, né? Triste essa com o desempenho nota, coletivo, mas é, acho que sem dúvida alguma, não, Anny Silva é um ponto positivo. Ela que estava há uma semana atrás participando da Billie Jean King juvenil, sim, sabe? E aí sim. agora ela tava lá vencendo jogos. Sim, e assim, né, eu assisti os jogos da Naná, ela foi muito bem, né, contra a Matilde Jorge, acho que ela demonstrou muita personalidade, jogou o jogo dela, não ficou nervosa, não sentiu pressão, a Naná tem, né, um saque muito veloz, com muita potência, tem golpes, principalmente com a direita, muito potentes também, então ela, enfim, jogou livre e leve solto, pra ser sincera, assim, né? Sim. E aí, eu acho que contra a Austrália, na verdade, o Brasil era realmente, né, meio que a zebra se ele ganhasse, né? A equipe da Austrália é muito qualificada. A Maya Jones é né, assim, um talento super jovem. A dupla da Austrália também era ótima, que é a Ellen Pérez com a Hunter Storm. Então, assim, Hunter Storm não, Storm Hunter, que ela tem um nome muito engraçado em inglês, né? Você sabe que é Storm, Hunter e Hunter Storm é, assim, é uma junção de tempestade com caçador, e eu sempre falo o contrário. Mas a dupla era ótima, mesmo se por acaso empatasse ali no simples, né? Mas era isso, era muito zebra, mas a Naná de novo jogou muito bem, ela chegou a estar na frente no primeiro set, mas a Birel virou. Ela conseguiu ganhar o segundo, e aí eu acho que teve um pouco de físico, um pouco de falta de concentração, assim. Mas a Birel, ela vem numa... Assim, eu acompanho muito o tênis da Austrália, né? Porque eu morei alguns anos na Austrália, então tem uma relação, né, com os tenistas australianos, gosto de assistir, acompanhar, ver o que está acontecendo na carreira deles. A Birel, ela é uma tenista que tem uma trajetória parecida com a da Luísa. Que ela, um pouco assim, teve várias lesões ao longo da carreira, ela não é super jovem, mas 2025 é o primeiro ano que ela consegue, depois de um bom tempo, jogar e estar saudável. Então ela fez uma ótima temporada, sabe? Ela teve bons desempenhos, chegou a ser número 60 do mundo, eu acho, por volta do meio do ano. Então, ela é difícil, ela é muito sólida, sabe? Uma jogadora bem sólida, erra muito pouco. Então a Naná fez um ótimo jogo contra ela, assim, ainda que tenha perdido. Foi um desafio para a Naná. Sim. Assim. E a Maia, na verdade, eu até achei que ela não... Eu achei que a Laura deu sorte que ela não estava muito bem e ela acabou perdendo o primeiro set, assim, mas é porque ela é muito boa, assim, é uma jogadora, enfim, teve um 2025 excelente, ganhando títulos, subindo rapidamente, né, pro top 30 aí da WTA, é uma jogadora que, enfim, vamos ouvir bastante falar dela aí nos próximos anos. Sim, e a Naná, acho que assim, é interessante ver jogos como esses dela, principalmente pelo comportamento, né? Eu acho que ela tirou um set de uma jogadora top 100. Sim. Né? Ela, assim, uma jogadora experiente top 100. Então, não é qualquer coisa. Ainda mais pra ela que tá fazendo uma transição, né? Ela tem 15 anos. Sim. É uma transição, então, assim, ganhou o primeiro jogo numa estreia. Então, é um ponto importante. Jogando, assim, também, depois da hora que foi jogar com a Austrália, era na Austrália. Então, jogou com torcida contra também. Sim, tá na casa das anfitriãs, exatamente. Então, acho que são pontos pra gente analisar no futuro, sabe? Sim, foi uma derrota, mas com coisas positivas aí. Sim, a Naná que faz a gente criar muita expectativa, né? Ela e a Vitória. Gente, mas é uma direita, assim, que você olha, assim, é muita potência. Não, aí quem vê a direita não vê a carinha dela, sabe? Não dava, não saiu dela. Enfim, vamos falar agora da outra grande promessa aí, né, do tênis brasileiro, a Vitória Barros. Chegou à primeira final no profissional, né, e ficou com vice no ITF W15 de Antalya. Conta os detalhes pra gente, Emanuel.
Foi isso mesmo, Carol. A Vitória Barros, ela participou, né, do ITF W15, que foi realizado em quadros de saibro, lá na Turquia. Ela, que tem apenas 15 anos de idade, ela enfrentou a russa Valéria Yushchenko, de 26 anos, na final, mas acabou sendo superada por 2 sets a 1, numa partida que durou 2 horas e 36 minutos. Essa final foi realizada no último domingo, no dia 16. A Vitória começou bem, vencendo o primeiro set, ela aplicou uma virada ali, ela saiu perdendo por 3 games a 0, mas ela conseguiu virar e venceu o set por 6-4. No segundo set ela também saiu atrás, só que dessa vez ela não conseguiu virar, acabou perdendo o set, e a russa fechou o jogo no terceiro set e garantiu o título. E durante o campeonato, né, a Vitória, ela abriu o campeonato vencendo a austríaca Stefania Auer por 2-0, e na rodada seguinte ela derrotou a alemã Angelina Virges por 2-1. Já nas fases das quartas de final, ela venceu a romena Eva Maria Ionescu por 2 sets a 0 e conquistou a vaga na final, vencendo a georgiana Sofia Chapatava, que era considerada a favorita ao título, por 2 sets a 1. E apesar da derrota dela na final, ela conquistou 10 pontos no ranking por ter chegado a esse ponto da competição e deve subir aproximadamente 280 posições e ficar mais perto do top 1000 e quebrar o próprio recorde pessoal quando ela foi a 1.000ª colocada em março de 2025. E além desse vice-campeonato, ela também participou nesse mesmo torneio das duplas, ao lado da turca Ada Kumru. Elas venceram a própria Chapatava e a Virges, que ela já tinha ganhado no individual por 2 sets a 1 na final, e conquistou o primeiro título profissional da carreira dela, que foi apenas o terceiro torneio dela em duplas. Bom, a gente falou, né, umas semanas atrás aí, lembra da primeira vitória, primeiro título profissional da Naná, que foi em duplas também. E agora, primeiro título profissional da Vitória Barros em duplas também, que é uma né, acho que a gente tinha falado, né, um pouco de como que é uma situação em que você divide ali a responsabilidade. Sim, como é importante pra quem tá fazendo essa transição, jogar em dupla. Sim. Vitória também aprender teve... a lidar com as emoções em quadra, né, ao lado de alguém. Sim, teve uma ótima temporada também, né? São duas adolescentes, são né, atletas muito 12 jovens, anos, né? elas são muito jovens, E elas têm lidado bem aí com esse processo de começar... Elas que jogaram juntas também, né? Aqui em São Paulo. Jogaram. Bom, vamos falar agora um pouquinho da Carol Meligeni, que retornou ao circuito após lesão e estreou com vitória no WTA 125 do Chile. Conta os detalhes pra gente, Amanda. Foi isso mesmo. Depois de algumas semanas afastada das competições para se recuperar de uma lesão no músculo adutor, a Carol Meligeni voltou ao circuito com a vitória da estreia no WTA 125 de Colina, disputado no Saibro chileno. A número 3 do Brasil e atual número 240 do mundo, superou a italiana Jéssica Pierri, número 229 do ranking, por 6-4 e 6-3 em 1 hora e 35 minutos de partida, garantindo a vaga nas oitavas de final. A brasileira, felizmente, começou a campanha com um bom rendimento físico, um fator essencial diante de uma adversária que ela já tinha perdido anteriormente. O duelo ele foi marcado por oscilações no serviço de ambos os lados. No primeiro set, houve quebras e saques e a Carol precisou reagir após estar perdendo por 4-2. A paulista encaixou 4 games consecutivos e virou para 6-4. No segundo set, depois de sair atrás por 3-1, a Carol fechou mais 5 games seguidos para encerrar o placar em 6-3, totalizando 6 quebras de serviço, o dobro da adversária. O resultado rende 15 pontos no ranking do WTA, fazendo com que a Carol suba provisoriamente ao lugar de número 230 no ranking. Em uma classificação, às quartas de final, pode acrescentar 27 pontos e aproximar a atleta à faixa de posição de número 220. O seu melhor ranking na carreira foi a posição de número 165 em 2022. O WTA 125 de Colina, ele marca o retorno da brasileira, que o último torneio que ela tinha estado presente foi o WTA 125 de Florianópolis, no final de outubro. Agora, mais recuperada, ela aguarda sua adversária nas oitavas, a francesa Caroline Monet ou a eslovena Veronika Erjavec, cabeça de chave número 6. O Brasil, além dela, tem 3 representantes na chave de simples do torneio. Além da Carol, temos a Gabriela Sé, que também estreou nessa segunda-feira, dia 17,
mas ela felizmente foi superada pela espanhola Sara Sorribes Tormo. Já a Laura Pigossi, número 193 do ranking, vai estrear na chave principal diante da anfitriã Antônia Vergara, número 396, na quarta-feira, dia 19. Laura Pigossi que tá saindo da Austrália e indo para o Chile. Por isso Sim. que ainda não Ela tem estreou. uma temporada movimentadíssima. Nossa, Se tem uma coisa que ela não tá gente. deixando de jogar, né? Tudo quanto é torneio que ela pode participar, ela tá participando. Sim, nossa, é difícil, né, gente? É pesado também, né? Mesmo eles Sem tendo dúvida alguma. costume, assim, na verdade Não, e a cansativo, viagem, né? o fuso horário, tudo. É, tudo, bem difícil. Mas enfim, a gente vai terminando aqui o nosso terceiro bloco e a gente volta já já com mais notícias de mulheres no esporte. A gente está de volta para o quarto e último bloco do MartaCast. Vamos falar de alguns esportes skate, vamos falar de handball. Vamos começar com o skate, né? A Raíssa Leal foi pentacampeã do Pro Tour STU Rio. Apenas isso. Apenas isso. Conta os detalhes pra gente, Amanda. Foi isso mesmo. A skatista brasileira Raíssa Leal chamou a atenção mais uma vez na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e conquistou nesse domingo, dia 16, o seu 5º título consecutivo do STU Pro Tour Rio. A maranhense, de 17 anos, somou 75,69 pontos na final do street feminino, se consolidando como a maior vencedora da história da etapa entre homens e mulheres. A disputa foi marcada por desafios no clima, quando uma chuva leve atingiu a pista e interrompeu a competição por alguns minutos para a secagem. Mesmo assim, a Raíssa ela manteve a calma e garantiu a nota decisiva logo na sua primeira volta. A rivalidade com a australiana Chloe Covell, de 15 anos, também voltou a marcar a final de mais uma competição. A Covell ela abriu a disputa com uma volta sólida, anotando 55 pontos, colocando a pressão sobre as demais competidoras. Porém, a Raíssa fechou a primeira rodada com uma apresentação perfeita e cravou 75,69 pontos, a nota que permaneceu imbatível até o final da disputa. Já na segunda volta, a Chloe errou a última manobra e recebeu 66,49 pontos, enquanto a Raíssa também caiu e não melhorou a sua pontuação. A chuva ficou mais constante e atrasou a terceira rodada, exigindo uma nova pausa para a secagem da pista. No retorno, a Covell sofreu quedas e deixou escapar a chance de brigar pelo título. Com a liderança assegurada, a Raíssa entrou na última volta com o troféu já encaminhado. O pódio foi completado pela holandesa Kit Ouden-Belving com 58,78 pontos. Com o resultado, a Raíssa ela amplia mais a sua hegemonia, que começou em 2021 e segue ininterrupta no STU Rio. Mesmo sem ser a favorita, ela era o grande nome da etapa e confirmou ainda mais o seu status com mais uma apresentação sólida. O próximo compromisso da atleta vai ser no Super Crown em São Paulo, no dia 7 de dezembro, onde ela vai tentar mais uma vez conquistar um título para a sua já vitoriosa carreira. Vocês estavam falando aí da rivalidade, né, que tá instalada aí entre Raíssa e Chloe, né? Sim, eu vi vários vídeos muito bonitinhos, eu tenho que comentar sobre isso, sobre o psicológico da Raíssa. Sobre ela, quando ela tava indo fazer a volta dela, e ela tá assim, eu vou lá, vou voltar e eu posso fazer isso. Se tem alguém que pode fazer isso, sou eu. Sou eu que consigo, nada vai me abalar, ninguém me abala, só eu vou lá e vou fazer. Como o psicológico dessa menina aos 17 anos de idade é forte. Sim. Eu acho que aí nem a Chloe abala ela mais. Sim. Só ela. Gente, é impressionante. Impressionante como a Raíssa tem um psicológico forte, como ela tem um talento absurdo e como que essa menina é carismática. Sim, e como gosta de ganhar no Brasil também, né, gente? Que é isso, assim, é o emocional. Nem sempre é fácil para os atletas brasileiros ganharem, né, torneios e competições que a cota é assim no Brasil. Porque é tenso, tem muita pressão dos ombros, né? A família tá lá assistindo, os amigos, né? Então, e ela não, assim, né? Ela consegue lidar muito bem com essa pressão extra, vamos dizer assim. E ela que vai pro Super Crown agora no final do ano, e ela já é tricampeã, então ela tem a chance de conquistar o título pela 4ª vez. E eu acho que ela vai mais forte ainda pra essa etapa depois desse título. Uma moral, né? E tranquila de ser em São Paulo, assim, Sim. né? Não será problema pra ela, provavelmente, né? Acho que ela até prefere.
É incrível isso. Vamos falar da Raika Ventura também, que também ganhou prata, né? Lá no Pro Tour STU Rio. Conta os detalhes pra gente também, Amanda. Isso, a chuva continuou insistindo em atrapalhar, mas ela não conseguiu tirar a Raika do pódio. A brasileira campeã mundial do skate park foi destaque na final do Pro Tour STO Rio nesse domingo e garantiu a medalha de prata após uma disputa de alto nível na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O olho, infelizmente, ficou com a britânica a Sky Brown, medalhista olímpica, que foi a única atleta a superar a barreira dos 90 pontos. A final reuniu 6 atletas de 5 países diferentes, cada uma com direito a 5 voltas, valendo apenas a melhor nota. A prova, prevista para durar menos de 1 hora, precisou ser paralisada diversas vezes por conta da chuva leve que atingiu a pista, exigindo interrupções para a secagem, mas ainda assim o público permaneceu presente e acompanhando a decisão de perto. A Raika começou forte, abrindo a sua participação com uma nota de 85,46 pontos na primeira volta e mostrou evolução na sequência, cravando 89,98 na segunda tentativa, a nota que manteve por grande parte do tempo na zona do ouro. Nas 3 rodadas finais, a brasileira arriscou algumas manobras mais complexas em busca da liderança, mas acabou sofrendo quedas e não conseguiu ultrapassar a sua própria marca. Com isso, ela confirmou o segundo lugar. Já a Sky Brown, por sua vez, mostrou consistência e domínio desde o início. Ela abriu a final com 90,41 pontos e ainda conseguiu melhorar ainda mais o seu desempenho, chegando a 91,09 e garantindo a primeira posição com folga. A japonesa Mizuho Hasegawa completou o pódio após uma das pausas provocadas pela chuva, acertando uma volta de 89,65 pontos, se aproximando da Raika, mas sem ultrapassá-la. Com o resultado, a Raika Ventura reforça sua posição entre as principais skatistas do mundo no skatepark feminino e encerra o STO Rio com mais um pódio internacional. A etapa no Rio faz parte do Circuito Pro Tour, que é um dos principais palcos do skate mundial e reúne os maiores nomes da modalidade em território brasileiro. Aí a Raika também brilhando, né, no Rio. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes, né, Sol, de como que ela ganha um pouco menos, né, de visibilidade, né? Eu acho que isso é algo que me estressa um pouquinho, porque a gente tem ótimas atletas no parque também, e acaba que as vitórias, os pódios, as medalhas não reverberam tanto quanto no street. E aí eu acho que, óbvio, a Raíssa merece toda a atenção, toda a visibilidade que ela tem, mas eu acho que a gente também tinha que dar um pouco mais de visibilidade pro parque, porque é uma outra modalidade que vem super forte e não se fala muito nas mídias em gerais. Pois é. Vamos falar mais da Raika, né? E, enfim, dar um pouco mais de visibilidade aí para as outras categorias, né, do skate. Vamos falar agora um pouquinho de handball, outra modalidade que a gente não fala muito. O Pinheiros, ele foi campeão brasileiro de handball no último final de semana. Conta os detalhes pra gente, Manuel. Foi isso mesmo, Carol. Foi um jogaço entre o Pinheiros e o Clube Português, que é de Pernambuco, para fechar a temporada, né, com chave de ouro da temporada do handball brasileiro. E foi um jogo que foi marcado por uma virada espetacular assim no último lance. O Pinheiros acabou vencendo a partida por 23-22 e esse gol foi marcado no último segundo. Essa virada ela começou a se desenhar já no segundo tempo, porque o Pinheiros estava um pouquinho atrás do placar, mas eles ajustaram ali os detalhes, começaram a marcar mais em cima, foram recuperando a vantagem e a menos de 1 minuto do fim eles conseguiram empatar 22-22. Aí o Clube Português tinha a bola, assim, para a última posse do jogo, só que ali numa troca de passes rotineira para carregar a bola para o campo de ataque, eles tiveram um vacilo, assim, uma falta de concentração, perderam a posse de bola. Aí o Pinheiros teve a última oportunidade. E aí foi um golaço espetacular, né? A argentina, a Luciana Martinelli, que ela tem 20 anos de idade, ela aproveitou esse erro, ela conduziu a bola pro ataque e, assim, no estouro do relógio mesmo, assim, faltando menos de 5 segundos, ela subiu pra arremessar da linha dos 10, de fora da área, assim, por cima da defesa e mandou um arremesso impecável, assim, no trinco, bem no ângulo, e foi um golaço, indefensável e garantiu pro Pinheiros o 6º título nacional na história do clube. E é uma vitória que consagra a temporada do Pinheiros, porque eles dominaram aqui o handball feminino no Brasil, eles conquistaram todas as 3 competições nacionais, começaram a temporada vencendo o Paulistão, a Supercopa do Brasil e agora fecharam com chave de ouro vencendo na Liga Nacional.
Parabéns pro Pinheiros aí, campeão brasileiro de handebol feminino. Handebol que a gente fala pouco, né, gente? Toda vez que a gente fala... Agora vai ter a Copa do Mundo feminina aí, mas acho que a gente não vai estar gravando no Nós momento, né? estaremos de férias, né? Uma pena, né? Acho que a gente precisa dar mais atenção pro handebol, um esporte tão... Enfim, tão popular, né, nas escolas, Sim. aquele esporte mais, acho que Acho que toda escola tem, tipo, handball. muito popular quando a gente tá na escola e depois ele não ganha tanta E o visibilidade. Brasil tem grandes atletas também, né? Tem a Gabi Moretti, a goleira, que se destacou nas Olimpíadas, e tem a Bruninha de Paula, que já, sei lá, quase 10 anos tá entre as melhores do mundo na posição. Então, assim, é um esporte que merece mais espaço, assim como a maioria dos que a gente fala aqui, merece mais espaço na mídia do Brasil. Com certeza. Vamos falar agora um pouquinho de tênis de mesa paralímpico. A Letícia Lacerda conquistou o ouro no ITTF World para Challenger de Giva 2025 e a Nicole Santos e a Thaís Fraga Severo também subiram ao pódio na mesma competição. Conta os detalhes pra gente, Soraya. É isso, Carol. A seleção paralímpica brasileira tá dando um show lá no Egito. A delegação já colocou na mala, só na etapa individual, 9 medalhas. Então foi um ouro com a Letícia Lacerda, 4 pratas e 4 bronzes. O destaque, como a gente já bem disse, foi a Letícia Lacerda, que foi campeã da classe WS7 após uma vitória dramática em cima da russa Galina Gorokovachenko, sobrenomes russos. A brasileira ela começou ali com uma desvantagem, perdeu os 2 primeiros games por 11-5 e 11-4, mas depois reagiu de uma forma impressionante, vencendo os 3 seguintes por 11-6, 11-9 e 11-8 para fechar o 3-2. A vaga na final veio depois dela superar a nossa também brasileira Aline Menezes Ferreira, que acabou com o bronze. A Nicole Santos, que compete ali na WST1, e a Thaís Fraga Severo, que compete na WS3, também subiram ao pódio, ambas foram pratas em sua classe. As competições elas seguiram para as disputas coletivas, e aí nós temos mais um ouro para Letícia Lacerda na dupla mistas com o Gabriel Antunes, e temos na duplas femininas a Thaís Severo, que ela faz dupla com uma coreana, a Onju Kang, também levou ouro, e a delegação brasileira saiu arrastando ali mais um monte de medalha para dentro da mala. As competições se encerraram hoje, no dia 18, e foi, assim, sensacional pra gente, pro tênis de mesa paralímpico do Brasil, que nos últimos episódios a gente veio falando sobre diversas coisas que vem acontecendo ali nos bastidores. É bom ver que, mesmo através de todos esses problemas, o tênis paralímpico persiste e traz mais medalhas pra gente. Ótimo, Sol, nossa setorista do tênis de mesa, né, Sol? Sabe tudo que acontece aí na modalidade. E agora, então, para a gente fechar esse bloco, eu vou passar aqui por um giro das notícias que não entraram, mas que estão publicadas no nosso site, o revistamarta.com. Aos 16 anos, Valentina Basso faz história e conquista prata inédita para o Brasil na Copa do Mundo Cadete Júnior de Esgrima, em Lima, no Peru. Após uma fase de grupo sólida, com 5 vitórias em 6 jogos, ela avançou com autoridade pelas fases eliminatórias. Além de Basso, outras 3 atletas do Brasil competiram na Copa do Mundo. A melhor campanha foi de Eduarda Nascimento, que finalizou a competição na 6ª colocação. Júlia Santos e Yuki Vu também representaram o país, sendo eliminadas nas 8ª de final. No último sábado, dia 15, a esgrimista brasileira Laura Correia brilhou e garantiu a medalha de bronze ao Brasil na Copa do Mundo Cadete Júnior de Espada, que foi disputada na Costa Rica entre os dias 14 e 16 de novembro. O pódio foi definido em um duelo dramático e emocionante. Nas quartas de final, Laura venceu a atleta de Hong Kong, Vivienne Lee, por 15-14, garantindo sua presença entre as melhores do torneio. A campanha só foi interrompida na semifinal, quando acabou superada pela sueca Linnea Eriksson por 15-9. Bom, a gente vai terminando por aqui o episódio e também o ano do MartaCast, né, gente? A nossa temporada aí, 2025, é o último episódio. Mas voltamos em 2026. Não fique com muita saudade. Depois de umas férias merecidas, né, que a gente vai ter.
Em 2026 a gente está de volta, cobrindo, né, as notícias esportivas aí das modalidades femininas. Enquanto isso, se você quiser saber mais sobre as notícias das mulheres no esporte, acesse o nosso site, revistamarta.com, nos siga no Instagram, o @revistamarta. Você pode também nos acompanhar no YouTube, nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast também vai ao ar na 104.5, a Rádio FMG Educativa em Belo Horizonte e região metropolitana. A gente vai ter uma pausa de agora, final de novembro, até março de 2026. Mas em março a gente está de volta. Até mais, gente. Tchau, tchau.